Olá, eu sou a Ariane Cedrais e este é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira, finanças e economia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento 50, 20, 30. Eu já fiz vídeos falando sobre esse tipo de planejamento e o que eu vejo é que essa teoria é muito difícil de se colocar em prática. Por que que eu estou dizendo isso? Muita gente chega para mim e faz, Ariane, eu tentei fazer isso, essa divisão, 50% da minha renda ser destinado a os gastos essenciais, 30% ser destinado a estilo de vida e 20% a investimentos. Só que não cabe, né? Não tem como caber investimento nesse cenário em que se vive. Então, vou explicar para vocês como você pode fazer com que isso torne-se possível. Porque num primeiro momento, se você não tem espaço dentro da sua renda para tirar 20% dela e destinar a investimentos, você não vai fazer isso da noite para o dia. Você vai fazer isso de forma progressiva. Tem aquela regra máxima, né? Pague-se primeiro. Então, a parte de investimento tem que ser retirada primeiro. Então, os 20% teria que ser retirado primeiro do seu orçamento. Mas você tem ali um comprometimento muito maior do que os 50%, do que os 80% para as suas contas do dia a dia. Então você precisa pensar quanto você consegue tirar num primeiro momento para a conta de investimento. Hoje eu consigo tirar 1%. Comece tirando 1%. Mas 1% não é nada, é muito pouco. Sim, mas é alguma coisa, você vai fazer com que isso cresça gradualmente. Outra coisa é revisar quais são os seus gastos essenciais, quais são os custos de vida. Eu sei que muita gente vive com o essencial de verdade. Eu sei que não tem dentro do orçamento da grande maioria da população 30% destinado para estilo de vida, tá? Mas para 5% destinado para o estilo de vida, que vai ser o que você paga para a academia ou uma pizza que você come no final de semana. Então você tem que pensar como você vai administrar o seu essencial. Porque normalmente a gente erra no essencial. Começa a vida numa situação em que não é a ideal para o que a gente coloca, né? Tem um padrão acima, a gente quer começar por cima, porque a gente quer começar de onde a gente saiu, no mínimo não, o mínimo é ter o mesmo padrão de vida que tinha em casa, na casa dos pais, né? E aí você vai para o mercado de trabalho, só que você não vai começar a sua vida com a mesma renda que estão os seus pais, né? Algumas pessoas começam sim com uma renda um pouco mais alta, tudo, mas você tem ali uma responsabilidade maior. E isso ao longo dos anos vai pesando, porque você vai estar sempre querendo estar um degrau a mais, mesmo que você não tenha sido extravagante desde o começo, mas com o passar do tempo, você quer mudar sim o seu estilo de vida, você quer ter ali um padrão de vida mais elevado, então você busca um imóvel num lugar que você quer morar, um lugar que é bacana, que é de fácil acesso, e aí você acaba gastando mais com moradia do que o que devia, né? Você acaba tendo custos mais elevados do que o que a sua renda permite, então você precisa analisar. Eu não estou dizendo que você tem necessariamente que se mudar, ir para um bairro menos valorizado, não é isso. Mas se você quer continuar mantendo este padrão de vida, principalmente quando o quesito moradia é o que mais pesa no orçamento, e eu digo isso porque dentre todas as análises que eu faço, moradia sempre pesa mais dentro do orçamento, dentro dos essenciais. A moradia pesa, às vezes até 50% do valor da renda é utilizado para pagar aluguel ou financiamento, porque imóveis são caros, né? Os aluguéis estão cada vez mais altos, financiamentos altos, então você compromete uma boa parte da sua renda com isso. E o que é que você tem que fazer?
Nesse caso, se você não tem a possibilidade de se mudar, por exemplo, você está no financiamento, não é uma possibilidade de você se mudar, você já está pagando aquilo, né? Você já escolheu o apartamento ou a casa que você quer. Então, você vai ter que buscar meios de aumentar a sua renda, certo? Para diminuir este comprometimento da renda, é só aumentando a sua renda. E se você mora de aluguel, você pode procurar sim um outro imóvel, ver quais são as suas possibilidades de se mudar para que você se organize melhor para isso. Em raríssimos casos, mas acontece, sim, você vai precisar abrir mão do imóvel que você adquiriu, porque o financiamento efetivamente não cabe dentro do seu orçamento. Então, quando você faz esse planejamento do 50, 20, 30, você não consegue ter esse resultado, você não consegue encaixar seu orçamento nisso justamente porque você não começou a fazer esse planejamento desde o começo. Você tem que, aos poucos, né, colocar isso como algo que vai acontecer dentro do seu orçamento. Esse tipo de planejamento é a sua meta. Quanto você deseja fazer isso? Algumas pessoas pegam esse planejamento e ainda acrescentam ainda mais coisas dentro dele, né? Por exemplo, eu estou fazendo 50, 20, 30, mas eu ainda tenho o valor de contribuição e doação, outros valores que você tem dentro da sua estrutura, você vai ter que tirar de algum lugar para fechar esse 100% da sua renda. Então, não é fácil, não é simples você fazer esse planejamento acontecer. Ele é o ideal, tá? Mas tem gente que não consegue chegar nele, então vai assim, ó, o máximo que eu consigo investir por mês é 10%. Ok, né? Começou com 1% e chegou no limite em 10%. Ok, né? Você não tem tanta gordura para ter estilo de vida, você não tem academia, farras, você não tem muitas coisas que tenham dentro do seu orçamento que tragam esse estilo de vida, que está tudo muito mais concentrado no essencial. Essa é a realidade da grande maioria da população brasileira, quiçá mundial, né? Então você tem que pensar como você vai administrar o seu essencial e às vezes você pode fazer, 80% para você viver, né, para as suas despesas essenciais da sua renda, 10% para estilo de vida, 10% para investimento. Você vai fazer as adaptações necessárias de acordo com a sua realidade. Sempre você tem que pensar dessa forma. Não adianta você querer se encaixar dentro de uma caixa que você não cabe. A caixa, né, ela tem que ser maleável para você nesse caso. Então, você vai fazer as divisões de acordo com a sua realidade. Sempre isso. Eu faço isso com os meus clientes. A gente começa pensando que o ideal é esse, tá? A meta ideal é essa. Mas se não couber, a gente vai fazer as adaptações necessárias sempre para que caiba e que seja algo confortável, algo real, tá? E que traga resultados. Nunca deixando nada do que é essencial de fora. Quando eu digo nada do que é essencial de fora, é porque as contas são essenciais, mas lazer é essencial, investir é essencial. Então, tudo é essencial, tudo que é importante é essencial. E essas coisas nunca podem ser deixadas de fora do orçamento, ok? Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!